Que cidades influenciam cidades, todos nós sabemos. Mas saber que existe um trabalho feito pelo IBGE que produz um material chamado REGIC e que isso pode ser usado por inteligência de mercado e nas empresas, nas instituições, nas organizações, aí é mais difícil e eu trago aqui para vocês um pouco disso. Observar as cidades com um olhar de fluxos urbanos, com cidades influenciando outras cidades, pode colocar uma empresa, um projeto, com um diferencial de inteligência de mercado sem igual. O resultado do trabalho demonstrado pelo IBGE é a hierarquia urbana e como estão relacionados a algumas cidades, tanto nacionalmente como internacionalmente. Outra coisa curiosa é como o arranjo populacional de Porto Alegre está relacionado com as cidades de outros países. Os 5 grandes grupos hierárquicos se subdividem, mas para alguns projetos, para alguns negócios, o estudo precisa estar apenas nos seus subgrupos bem específicos. Para estudar os fluxos urbanos, o IBGE fez uso de temas com relevância para a criação de uma base de dados, conseguindo assim agrupar as cidades em uma ordem hierárquica. Os dados, sejam eles públicos ou privados, são apenas dados. Eles precisam de filtros e métodos de tratamento para virarem uma condição mais nobre, que é a informação. Dados evoluem para a informação e levam a um poder de decisão. Diversas instituições, inclusive o IBGE, produzem dados públicos. Os dados privados são aqueles que precisam serem adquiridos e geram custo. Existem empresas que já fornecem alguns dados. A pessoa pode contratar equipe para desenvolver esses dados. Pode fazer uma pesquisa de campo, pode fazer raspagem de determinados sites, pode pegar até o banco de dados do seu CRM. Mas esses têm esse diferencial. Ele está mais próximo da necessidade do projeto, da demanda, do sentido que vai fazer aquele produto final. Quando dados, abertos ou privados, passam por filtros, por métodos de tratamento, com angiológica para gerar uma geoinformação, e ele tem sintonia e pode virar base para o pessoal de marketing. Então, quando você introduz isso no MKT, você vai redirecionar a estratégia, você vai contribuir para esse redirecionamento e entrar de uma forma mais assertiva no funil de vendas. Voltando na parte de dados e olhando o caso de Petrolina, você percebe na parte que está representada azul, cidades menores que se direcionam para Petrolina. Petrolina tem um nível hierárquico maior. E como Petrolina se direciona para outras cidades e em que direção elas estão indo. Então é um olhar de conexão. As em vermelho já são níveis hierárquicos maiores, ou seja, essas são cidades que estão na hierarquia acima de Petrolina, que estão conectadas a ela, que tem uma força de conexão bem maior a ela. Um outro caso bem interessante é da região de Caruaru, é do trecho de Caruaru. Caruaru desperta uma conexão de hierarquia superior bastante ampla no seu entorno, mas se direciona para a capital. Então você vê esse contraste entre essa marcação visual, essa ilustração visual azul para vermelha. A diferença entre base de dados e informação estratégica é que os dados são simples fatos, enquanto a informação estratégica inclui análise de mercado e insights que podem ser usados para informar decisões comerciais. A inteligência de mercado ajuda a reunir e analisar os dados de forma a obter informações valiosas. Com uma combinação de inteligência de mercado, fluxo de pessoas e movimento pendular, estratégia de marketing e habilidade de vendas imobiliárias, o empreendimento buscará maximizar a rentabilidade do seu imóvel.